Olá, turminha do quinto ano. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Vocês estão bem? Passaram a noite muito bem? Ok, que bênção. A Pro espera que todos estejam bem. Eu acredito que vocês já devem ter agradecido a Deus hoje, pela noite que se passou. Você já agradeceu a Deus? Que bom que você já agradeceu a Deus. Se ainda não fez, por favor, agradeça a Deus pela noite. Agradeça a Deus pelo dia que se inicia. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pela sua escola, pela sua cidade, pela sua casa. São tantos motivos pelo ar, ó, que respiramos, pela água, pela comida, pelo trabalho, pela casa. Muitos motivos nós temos para agradecer a Deus, né? Temos muito o que pedir? Temos, mas a gente tem mais o que agradecer com certeza, porque o Senhor, Ele tem provido as nossas vidas, tem suprido as nossas necessidades, não é? Ele tem sido fiel à sua palavra, e se nós seguimos a palavra do Senhor, Ele será fiel a nós, porque ele é fiel à sua palavra, certo? E nós temos um versículo bíblico aqui no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 24, diz o seguinte: o pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele, né? Então, o pai, se o seu pai, deixa eu ficar aqui no cantinho. Pronto, para melhorar aqui, né? A nossa imagem. Então, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 24, fala sobre a questão, né? Que o pai, quando ele tem um filho correto e sábio, ele fica muito feliz e ele vai se orgulhar sempre desse filho. E você é correto? Você é sábio? Você tem dado orgulho ao seu pai? Você tem sido obediente? A nossa história de hoje vai dizer assim, ó, filhos. Filhos são heranças do Senhor. Herança é algo que alguém deixa para alguém, né? Para alguém tomar conta, para alguém ser. Então, neste caso, a herança do Senhor são os filhos, no caso, para tomar conta, não para ser, para tomar conta. Então, os filhos que nós temos, por exemplo, a Projosi tem um filho, é herança do Senhor, foi Papai do Céu que me deu. Então, presente. E para falar em filho, vocês estão vendo a imagem de uma mulher aí, ó. Ela está orando. E lá no pensamento dela tem um bebê. Será quem é esse bebê, gente? O nome dele futuramente seria quem? Samuel. Olha só, a nossa lição é aprenda com Ana e com Eli. Ele era um sacerdote, que a gente já vai ver o que foi que aconteceu, certo? No Salmos também 127, versículo 3, diz algo assim muito lindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Mas será que os filhos dão sempre alegria e bênçãos para os papais? Para os papais? Será que eles não dão um pouquinho de trabalho às vezes? Um pouquinho de dor de cabeça, de preocupação? Infelizmente, né? Você certamente já ouviu falar muitas vezes da história do menino Samuel, não é verdade? Mas será que você conhece bem a história de um sacerdote chamado Eli e seus filhos? Será se ele teve sabedoria com seus filhos? Será? Vamos ver? Ana, essa mulher aí, ó, representada por esse desenho, que está com tá com a cabeça coberta com pano azul, ela chorava muito porque ela não podia ter um bebê, ela era estéril. Ela não conseguia gerar um bebezinho na barriga. Um dia ela passou, né? Perdão, e seu esposo, o nome do esposo de Ana se chamava Eucana. Eles foram até uma cidade chamada Siló para agradecer a Deus pela vida, prestar culto a Deus. E Ana, ela tinha um pedido muito especial para fazer para Deus. Ela resolveu ir ao templo, orar
sozinha, especialmente para pedir a Papai do Céu um bebê, um filho. Então, quando Ana orava ali, ó, de cabeça baixa, como vocês estão vendo no desenho, ela chorava, chorava, orava. Ela fazia aquele pedido e ela chorava, porque ela queria muito. Aí esse homem aí, nesse desenho, está representando um sacerdote chamado Eli. Ele era quem cuidava do templo. E quando ele viu Ana chorando, falando alto com Deus, ele achou que Ana estivesse bêbada. E aí ele repreendeu, ele brigou com Ana. Mas Ana disse, né, que ela estava orando. Ele falou, por que você está dessa maneira? Aí Ana falou, não, eu não estou embriagada, eu não estou bêbada. Eu estou orando ao Senhor. Gente, o sacerdote Eli, ele se compadeceu, ele ficou com dó dela, né? Depois de ter visto que ela não estava bêbada. E aí ele falou, vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Depois disso, Ana foi para casa, né? E algum tempo depois ela ficou grávida, um bebezinho ficou na barriga dela. Depois nasceu um lindo menino. Então, como ela pediu tanto a Deus, ela deu o nome de Samuel, que quer dizer o pedido de Deus ou presente de Deus. Então, ela tá e Samuel está nos seus sonhos. Ana, ela havia prometido uma coisa para Deus, que se Deus lhe desse um filho, ela o levaria para ajudar o sacerdote no templo. Ó, Papai do Céu, se o Senhor me dá um filho, eu vou levar esse filho para o templo, para a igreja, para ajudar na obra do Senhor. E assim, olha, Ana, ela cumpriu, viu? Quando o Samuel não mamava mais, ela levou para o templo. E Samuel cresceu ali na igreja servindo ao Senhor. Samuel, ele era obediente. Ele era ao contrário do filho desse sacerdote aí, ó, o Eli. Ele não era desobediente, não. Os filhos de Eli, eles já eram mais crescidos, só que eles eram desobedientes, eles eram maus, né? Desobedeciam a Deus e também desobedeciam ao seu pai. Como o pai Eli, Hofni e Finéias, eles eram sacerdotes e deviam servir no templo, mas eles não se importavam com Deus, eles não obedeciam às regras do templo, não respeitavam as pessoas que traziam ofertas. Olha, gente, o sacerdote ficava ali, tanto Eli, né? O Hofni e Finéias, eles eram filhos de Eli, por isso que a Pro leu aqui, ó. Como o pai Eli, Hofni e Finéias, eles eram sacerdotes, mas eles, ó, não respeitavam. Eles ficavam fazendo coisa, né? Falando coisas que não devia com as mulheres, falta de respeito, com todo mundo que passava, ficava rindo dos outros, né? E as pessoas levavam coisas, comida, algumas coisas para ofertar, que na época eles faziam isso. Eles tomavam a força para eles iam comer tudo que tinha, as coisas que eles levavam lá para a igreja como oferta, eles pegavam para comer, para beber, pegavam tudo para eles. Eles também, né, como a Pró falou, desrespeitavam as mulheres que trabalhavam ali na porta do templo, os filhos de Eli, que foi Hofni e Finéias. Eli sofria muito ao saber das coisas erradas que seus filhos faziam. Aí um dia ele chamou seus filhos e disse: por que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês têm praticado, meus filhos. Parem com isso, meninos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Mas eles, ó, nem deram ouvidos ao pai. Um dia, porém, eles foram para uma batalha, para uma guerra. Sabe o que aconteceu com os dois filhos de Eli? Eles acabaram sendo mortos. Meu Deus, que tristeza. Quando soube da notícia, Eli ficou tão triste que vocês não vão acreditar. Eli ficou tão triste quando ele soube que os dois filhos morreram, que ó, ele estava ali na cadeira, puf, teve piripá, que ele mesmo morreu também. Pois é, enquanto
os filhos de Eli agiam daquela maneira, desobedeciam, acabou morrendo na batalha e o pai acabou morrendo por conta do susto. Enquanto os filhos de Eli fizeram isso, o filho de Ana, o pequeno Samuel, obedecia, crescia servindo a Deus e todos gostavam de Samuel. Mais tarde, como ele morreu, Samuel cresceu e ficou sendo sacerdote, servindo ao Senhor ali no templo, no lugar de Eli. Então, olha, gente, vocês viram a diferença entre o filho de Ana, que foi o Samuel, e entre os filhos de Eli? O filho de Ana cresceu, por isso que é importante, gente, vocês irem para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Pois é, filhos felizes dão alegria, então Samuel deu alegria à sua mamãe, mas os filhos de Eli, não deu alegria, inclusive Eli morreu porque se assustou por conta da morte dos filhos que eram desobedientes. Então, que diferença, né? Entre os filhos de Eli e os filhos de Ana. Como a Pró disse, os filhos felizes dão alegria aos seus pais. Já os filhos desobedientes, iguais aos filhos de Eli, e maus, eles entristecem e dão profundo desgosto aos seus pais. Que você possa aprender, gente, o seguinte, que o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Esse versículo está em Provérbios 10, versículo 1. Então, o que é que vocês irão fazer, meus amores? A atividade que a Pró mandou para casa, faça com todo amor e carinho, qualquer coisa volte o vídeo e depois manda a foto aqui para a Pró. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã na nossa aula de inglês. Tchau, tchau, turminha!